Estados Unidos emite um alerta. O Irã está prestes a lançar um ataque maciço de mísseis contra Israel. Essa declaração não demorou para ecoar em todos os jornais ao redor do mundo. A situação no Oriente Médio está se agravando e os Estados Unidos já se posicionaram dizendo que estão prontos para defender Israel. Mas afinal, por que os Estados Unidos está fazendo esse movimento defensivo nesse momento? Será que o Irã tem mesmo capacidade de fazer um ataque maciço contra Israel? E, principalmente, o que vai acontecer no Oriente Médio se o Irã realmente lançar esses ataques? Neste vídeo, vamos explorar a fundo as razões por trás dessa ameaça, os tipos de mísseis que o Irã pode utilizar e, o mais importante, qual será a provável resposta de Israel e o impacto disso para o Oriente Médio. Prepare-se, porque o que está em jogo é muito maior do que parece. Primeiro, vamos falar do alerta. Ele veio diretamente da Casa Branca. Em um comunicado oficial, autoridades dos Estados Unidos afirmaram que tem indicações claras de que o Irã está se preparando para lançar um ataque com mísseis balísticos contra Israel. O nível de urgência é tão grande que os americanos já começaram a reforçar as defesas israelenses, ajudando a preparar uma resposta rápida para qualquer ataque que possa ocorrer. Eles deixaram claro ainda que se eles conseguirem fazer um ataque bem-sucedido em Israel, as consequências serão severas. Como você pode ver, a tensão está chegando novamente em um ponto crítico e muitos se perguntam: por que o Irã está tomando essa atitude agora? A resposta é simples. Veja, em abril de 2024, o Irã já havia realizado um ataque significativo contra Israel, utilizando uma combinação de drones e mísseis balísticos. Esse ataque foi uma resposta direta a um bombardeio israelense contra o consulado iraniano em Damasco, na Síria. A maioria dos projéteis iranianos tenha sido interceptada pelos sistemas de defesa de Israel. O ataque demonstrou a capacidade do Irã de atingir alvos estratégicos israelenses. Tá, mas e o que isso tem a ver? Bem, o Irã, nas últimas semanas, engrossou seu discurso após a morte de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, em um ataque aéreo israelense no Líbano. Nasrallah era um líder carismático no seu país e uma figura-chave na aliança entre o Irã e os grupos militantes na região. Sua morte foi vista pelo Irã como uma provocação direta e as autoridades iranianas prometeram vingança, com alguns líderes chegando a afirmar que isso traria a destruição de Israel. Mas o que fica claro é que esse novo ataque que está sendo preparado pelo Irã não é um caso isolado, mas parte de uma escalada contínua de tensões que vem se acumulando ao longo dos últimos anos. O Irã está se posicionando como uma potência militar regional e os seus mísseis balísticos são uma peça central dessa estratégia. E falando de mísseis, o Irã possui um arsenal bastante numeroso e poderoso. É aqui que as coisas ficam ainda mais preocupantes. O Irã tem uma das maiores e mais diversificadas frotas de mísseis balísticos no Oriente Médio. Entre os mais conhecidos estão os mísseis Emad, Ghadr, Segil e Khorramshahr. O Emad é um míssil balístico de médio alcance com capacidade de atingir alvos a mais de 1.500 quilômetros de distância. Trata-se de uma evolução dos mísseis Shahab, com maior precisão e capacidade de carregar uma ogiva de até 750 quilos. Ele foi projetado para ser extremamente difícil de interceptar e, segundo algumas fontes, foi utilizado em ataques anteriores contra Israel. Ainda na mesma família dos mísseis Shahab, o Ghadr também tem uma grande capacidade de alcance, com a habilidade de carregar ogivas pesadas. O diferencial deste míssil é a sua capacidade de ser lançado rapidamente, o que dificulta a resposta defensiva. Mas talvez um dos mísseis mais avançados do arsenal iraniano seja o Segil. Ele é movido a combustível sólido, o que o torna mais rápido no lançamento
em comparação com mísseis de combustível líquido, como o EMAD. O Segil tem um alcance de até 2.000 quilômetros, o que significa que Israel está completamente ao alcance dele. Por fim, temos o Khorramshahr, um dos mísseis mais poderosos do Irã, com um alcance também de até 2.000 quilômetros e a capacidade de carregar múltiplas ogivas. Ele foi testado em várias ocasiões e é considerado uma das maiores ameaças ao sistema de defesa de Israel. Além desses, o Irã também possui mísseis de cruzeiro como o Paver e o míssil hipersônico Fatah, que ainda não foi utilizado em confrontos, mas foi exibido recentemente em uma exposição militar em Teherã. O Fatah é uma arma de nova geração projetada para ser quase impossível de interceptar devido à sua velocidade extrema. Um detalhe interessante é que, durante o ataque de abril de 2024, apenas 4 mísseis balísticos conseguiram atravessar as defesas de Israel. Isso mostra que apesar dos avanços iranianos, o sistema de defesa israelense, incluindo o famoso Iron Dome e o Arrow, ainda é extremamente eficaz. No entanto, com a possibilidade de um ataque mais massivo, Israel pode enfrentar desafios ainda maiores. Sabendo disso, uma pergunta inquietante surge na cabeça de muitos. O que acontecerá se o Irã realmente lançar esse ataque? Quais seriam as consequências para o Oriente Médio? Primeiro, precisamos entender que um ataque direto do Irã contra Israel seria um marco sem precedentes. Até agora, grande parte dos conflitos entre os dois países foi travada através de intermediários, como o Hezbollah no Líbano ou grupos militantes na Síria e Gaza. Um ataque direto representaria uma escalada dramática, que poderia facilmente desencadear uma guerra em grande escala. Israel, por sua vez, já deixou claro que não hesitará em retaliar. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou recentemente que não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar. Isso inclui, é claro, alvos dentro do próprio Irã. A possibilidade de um ataque preventivo israelense contra as instalações militares e nucleares iranianas já está sendo discutida nos bastidores, e um movimento desse tipo poderia desencadear uma reação em cadeia envolvendo outras potências regionais, como a Arábia Saudita e a Rússia. O que está em jogo aqui não é apenas a segurança de Israel, mas a estabilidade de toda a região. Qualquer conflito entre Israel e o Irã inevitavelmente envolveria outros atores importantes. O Hezbollah, por exemplo, já está em alerta e ataques esporádicos no norte de Israel têm sido registrados desde que Israel lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano. Além disso, a influência do Irã sobre grupos como o Hamas em Gaza e as milícias xiitas no Iraque poderia ampliar o conflito para além das fronteiras de Israel, transformando-o em uma guerra regional que envolveria não apenas países do Oriente Médio, mas também potências globais como os Estados Unidos e a Rússia. E no centro desse conflito há uma peça muito importante: os Estados Unidos. Para os norte-americanos, a segurança de Israel é muito importante. Um ataque direto contra Israel, especialmente de um rival como o Irã, seria visto como um desafio à ordem internacional e à influência americana no Oriente Médio. Além disso, os Estados Unidos têm bases militares espalhadas pela região, que também poderiam se tornar alvos em um conflito mais amplo. E sabendo disso, o Irã provavelmente irá pensar 2 vezes antes de partir para o tudo ou nada. É fato que eles têm jogado suas cartas de forma estratégica. Embora tenha mostrado disposição para retaliar, como vimos no ataque de abril, ele também tem sido cauteloso em não cruzar certos limites que levariam a uma guerra aberta com Israel ou os Estados Unidos. No entanto, com a morte de Nasrallah